Muito bem, vamos seguindo aqui na nossa programação. E o grande caso é o seguinte: hoje, dia 14 de dezembro, isso mesmo, hoje, dia 14 de dezembro, é aniversário da ex-presidente Dilma Rousseff. Porém, hoje é dia do Ministério Público. E tá aí uma coisa que eu sempre tive dúvida em toda a minha vida. E, coincidentemente ou não, está aqui no estúdio doutora Juliana, do programa Entendendo Direito. Elas que falam que a gente tem que entender lei, questão de governo, tudo de uma forma assim mais, digamos, prazerosa e de uma forma leve. Vamos ver então se ela consegue sanar todas essas dúvidas. Olá, doutora. Boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, ouvintes. Tudo bem? Tudo bem. Você tudo bem? Tudo ótimo? Tudo ótimo. Muito bem, vamos lá. É o seguinte. Hoje é dia do Ministério Público. Exatamente. Com muito orgulho, eu sou uma representante do Ministério Público. Trabalhei lá, aqui no Ministério Público em São Paulo, durante alguns anos, com o maior carinho. E agora eu quero te perguntar, o que é o Ministério Público? O Ministério Público é um órgão do governo independente. Então, imaginemos assim, sabe aquele tio na sua casa, que ele não é nem seu pai, nem sua mãe, ele não manda em você, mas ele tá lá, entendeu? Ele tem a vida dele, ele faz tudo, ele pode dar um espetáculo no seu pai, na sua mãe, em você, mas ele não tá subordinado a ninguém. Então, mas a gente deve satisfação a ele? Se ele vier, se esse tio vier perguntar onde você tava, a gente tem que se explicar ou não? Tem, afinal, a gente pode falar, tio... você não é o meu pai nem minha mãe. A gente não pode dar dessa. Não pode, porque tem uma hierarquia, ele está acima de você. Então, ele está acima do quê e abaixo do quê? Bom, o Ministério Público, ele é imagine um grupo de pessoas que fiscaliza a lei. Todas as leis. Então, sejam leis municipais, estaduais, federais. Então, peraí, quem analisa a lei não é o Senado? Não, o Senado, ele cria as leis. Aí depois que é criada é que a lei vai ver, que eles vão descobrir se a lei é viável ou não? Vamos supor assim, exatamente por aí. E na formação da lei, há um comitê que analisa se a lei está correta, se ela pode existir. Isso aí que você falou, se ela é viável ou não. Se está ok, se pode passar. Sim. Esse comitê analisa e acaba passando. Mas depois, como há uma grande quantidade de leis, às vezes essa lei pode afetar uma outra lei, um outro interesse, uma minoria, enfim. E aí que surge o Ministério Público. Entre várias funções, a função dele é entender essa lei que tá aí, analisar a execução também dela, né? Como é que aplica na prática, enfim. Será que aquele condomínio ali pode existir naquela praia particular? Será que pode fechar praia, né? A lei fala que não pode. Como que é isso na prática? Então você tem ali alguém para proteger o seu, o meu, o nosso direito. Então, o Ministério Público trabalha pro povo. Exatamente. Está do lado do povo. Está do lado do povo, efetivamente. Pergunta, sempre às vezes aparece notícia. Ministério Público abre inquérito contra ex-presidente. Como assim? O que significa isso? Significa que investiga, né, qualquer político, qualquer pessoa que tenha um cargo público. Então, assim. quem investiga não é a polícia? Ele fiscaliza a função da polícia, digamos assim. Ele está hierarquicamente, se a gente fosse colocar numa pirâmide, acima da polícia. Seja ela federal, seja ela civil, seja ela estadual. Tá? Então, ele que vai fiscalizar, quem dirige, o dono do inquérito, por exemplo, é um delegado, né? Ele é autoridade ali sobre aquele inquérito. Mas ele encaminha aquele inquérito para o Ministério Público analisar. Se está correto, se não está, enfim. É um trabalho conjunto, digamos assim. E cabe ao Ministério Público oficiar. Determino que seja feita uma investigação nesse sentido, que seja colhida o depoimento daquela pessoa. Esse telefone está aqui, então quero que seja investigado. Quero um laudo de determinado impacto ambiental, no exemplo que eu te dei, no condomínio ali na praia. Aquele condomínio está agredindo ou não o meio ambiente. É o Ministério Público que vai oficiar, vai pedir, mandar para, por exemplo, a Secretaria do Meio Ambiente, a CETESB, ir lá e fazer uma vistoria. Ou seja, ele tem poder. É o cara. Então, exatamente. Ele tem poder, ele é o cara. E como é que eu sei que eu posso contar com ele?
Como é que eu sei que, por exemplo, vamos lá, se já teve ex-presidente que foi considerado pelo STF corrupto, por que o Ministério Público não é corrupto? O que me garante que eles estão limpos, que eles estão bonitinho? Bom, aí a gente tem no Brasil algo que se chama um sistema de dupla fiscalização, assim, mais ou menos uma mão dupla, né? Alguém está sempre fiscalizando alguém, né? Porque não existe ninguém acima da lei. Quando eu falo que ele é o cara, eu estou querendo dizer que, olha, ele tem poderes, né? Tem uma hierarquia e exerce esse poder muito bem, porque ele investiga muito bem, né? Porque ele tá ali. Afinal, ele tem que fiscalizar a lei, ele tem que ser uma pessoa íntegra para fazer isso. E quem fiscaliza o Ministério Público? Para saber que realmente eles estão fiscalizando e não desviando verba. Então, aí a gente tem o quê? Outros poderes juntos. Então, é que isso a gente quase não vê no dia a dia. Mas, por exemplo, o Senado que você falou, tem um grupo ali que fiscaliza as atividades do Senado, as atividades do presidente. Tem um certo poder. Tem mesmo? Tem. De fiscalização. Mas funciona isso? É que no PET não funciona muito, a gente não acompanha tudo isso. Mas se você for a fundo em cada um dos poderes, como se fosse uma via de mão dupla mesmo, sabe? O nome técnico disso se chama Sistema de Freios e Contrapesos. Ou seja, a gente tá um ao outro ali junto, uma gangorra meio que olhando para um, olhando para outro, sabe? Um fiscaliza o outro. E é dentro desse sistema, tudo isso é determinado pela lei, né? Cada um faz o que é da cabeça dele. Dentro desse sistema que a gente tem a efetiva proteção e garantia de que as coisas funcionam. É muito importante o trabalho do Ministério Público. Claro que pode haver erros, como qualquer. Somos pessoas, mas é um sistema muito diferenciado em relação aos outros órgãos, às outras entidades do governo. Sim, muito bem. A gente está trocando uma ideia aqui sobre o Ministério Público. Você que quer interagir com a gente, manda sua pergunta aí pro 973136617. Faça como este indivíduo que não se identificou. Sim. Oi, gente da Rádio Geek. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a doutora Juliana. É sobre o Ministério Público, né? Até onde o Ministério Público ele pode intervir no âmbito jurídico? Ele intervém em todo mundo, a todo momento. Então, por exemplo, você tem um grupo de... Quem trabalha no Ministério Público chama-se promotor, né? Ou procurador, dependendo da área que ele trabalha. Mas vamos pensar na figura, assim, de um promotor. Promotor, enfim. Que são funcionários públicos. Ele vai fiscalizar tanto o trabalho dos trabalhadores. Então vamos pensar no meio ambiente do trabalho. Será que tem um assédio moral de um patrão com uma funcionária, né? Se houver, ele vai fiscalizar. O caso dos escravos, os escravos não, mas o trabalho, né? Análogo à escravidão, que ocorre muito na floresta amazônica, ocorre aqui em São Paulo, ocorre no Brás, né? Na indústria têxtil no Brasil. Quem fiscaliza isso é o Ministério Público. Então, isso na área do trabalho. Tem na área do meio ambiente, como eu contei, o caso lá do condomínio, né? E tantos outros. Tem na área da educação da criança, adolescente. Então, na Fundação Casa, na antiga FEBEM, tem um promotor ali para saber se aquela criança está sendo atendida ou não. Como no caso das propagandas, os brinquedos, os games. Então, mas por exemplo, se dentro da polícia eles dividem como, sei lá, militar, civil, federal, porque uma só não consegue tomar conta de tudo... Como é que o Ministério Público consegue cuidar de escravo, de adolescente, de criança, de ex-presidente, de político de alto escalão? Porque é muito abrangente isso. Como é que ele consegue ser tão abrangente, ser tão confiável, a gente confiar tanto nele? E por que todos os outros sistemas não são igual a ele? Então, porque há uma divisão. Então, como você falou, como que ele cuida de todo mundo, né? Porque há, de fato, uma divisão. Então, existe o que a gente chama de Ministério Público do Trabalho, que vai cuidar dessas questões do ambiente do trabalho, trabalhistas. Tem o Ministério Público Federal, então a gente vê a pessoa do procurador, as questões às vezes ligadas ao trabalho escravo, ou ao presidente, enfim. E tem o Ministério Público Estadual, como a gente tem a divisão ali, e cada estado vai ter o seu, tá? Você vai ter a questão da criança, então existe a promotoria da infância e juventude, a promotoria do meio ambiente, a promotoria da cidadania. Essa é a parte da fiscalização. E a questão penal, né? Que é o promotor que vai acusar alguém, que vai denunciar. Como a gente vê aí, como você falou do delegado, é o promotor que tem a função de
ocorreu um crime, a grande maioria dos crimes, é o promotor quem vai denunciar. Então, ele não... Quando o promotor denuncia o acusado, né, vamos supor, o possível meliante, aquela pessoa que te roubou, ele não está te defendendo. Ele está acusando alguém. Por quê? Se alguém, tecnicamente, a gente chama que ele roubou a paz social. Ele roubou a tranquilidade das pessoas. Então, por isso que há um processo crime contra essa pessoa. E quem faz isso é o promotor de justiça. E qual que é a relação de Ministério Público e Procuradoria-Geral da República? A Procuradoria é um órgão do Ministério Público, assim, ela faz parte do Ministério Público. É o nome que se dá para os promotores, na verdade, são procuradores, ou seja, para quem trabalha lá junto com o presidente, aqui, né, fiscalizando o que acontece por ali, é o nome que a gente chama de Procuradoria-Geral da República. Uhum. É uma divisão interna, sabe? Esses nomes às vezes podem ser meio complicados. Ai, tanto nome, tanta coisa. Então. Que bagunça. A minha sensação, quando começam a falar isso no governo tem isso, tem um Ministério Público, Poder Judiciário, não sei o quê. Eu acho isso, tipo, é muito nome. Eu acho muito bagunçado. Eu acho, na minha cabeça, é muito bagunçado. Mas na cabeça de um advogado, eu acho que tudo se encaixa dentro das gavetinhas, tudo muito bonitinho. E no meu caso, não. Por isso que eu tento entender um pouco melhor isso. E quer dizer que a Procuradora-Geral da República é a Raquel Dodge. Isso, exatamente. Isso quer dizer que ela é a Procuradora-Geral das Procuradoras Gerais. Isso, das Procuradorias. Mas eu posso fazer um concurso público para ser Procurador-Geral. Não, isso você vai ser eleito dentro... Tem uma hierarquia, né? Na verdade, você vai ser escolhido. Essa parte eu não me recordo, tenho que pegar a Constituição aqui. Assim, como é que faz para entrar no Ministério Público? A geral, você não vai ser de cara. Você vai prestar um concurso, você precisa fazer uma faculdade de Direito. E em seguida, você vai fazer um estágio. Tem que ter OAB? Tem que ter OAB. Antigamente não precisava, mas hoje tem que ter OAB. Então, você vai lá, tira a sua OAB... Faz a prova da OAB, faz um trabalho, não é exatamente um estágio, né? Um trabalho, você prova que você atuou durante um tempo trabalhando e depois você presta esse concurso. Depois de 2 anos que você trabalhou, você presta esse concurso. Existem regras específicas, né? Essas regras vão mudando ao longo do tempo. Sim. É importante que você que queira entrar nessa belíssima instituição chamada Ministério Público, que você se oriente, que você veja as regras atuais, como é que isso funciona. Em todos os estados há o concurso. Quando você fala que as regras mudam, elas mudam como assim? Tipo... As regras para entrar no concurso, né? Por exemplo, alguns anos atrás, você não precisava tirar a OAB. Tanto é que muitos não têm OAB. Você já entrava, terminava a faculdade, você já entrava direto no Ministério Público. Prestava o concurso e já entrava. Né? Entendi. Antigamente a prova não era tão concorrida, hoje ela é muito mais, né? Então é importante você se atualizar, saber qual que é a regra do momento. Sim. E aí, galera da Rádio Geek, tranquilidade? Por que o Ministério Público não faz parte dos 3 poderes? Eu sempre tive essa dúvida. Porque ele fiscaliza. Primeiro assim, a resposta é porque a nossa Constituição diz que sim. Vamos começar por aí. E no segundo, porque ele fiscaliza esses 3 poderes, né? A função dele é fiscalizar a lei. Por isso que ele tem essa certa autonomia, tá? É como se fosse um coringa, né? Porque ele tá em todos os lugares. Você pode pensar nisso. Se for traduzir aí pro mundo gamer… Não fala coringa, porque aí o pessoal acha que ele é um vilão que quer tacar fogo na cidade. Não. Coringa de estar ali presente na capa, um coringa no sentido do baralho, não coringa do Batman. Não é bem Batman. Então, ele é um coringa que encaixa ali em qualquer lugar pra poder fiscalizar. Exatamente. Entendi. Com autonomia. E não tá ligado ao governo? Então, o governo significa assim. E tudo isso é muito técnico, tá? Pra gente entender assim em 5 minutos. Mas de uma maneira mais light, o que a gente pode entender? O Ministério Público, é como eu te falei, é aquele tio. Ele pertence à família, não pertence? Sim. Ele é um funcionário público, tá ali. Mas ele não é nem seu pai nem sua mãe. Então ele tem uma independência ali de você. De você e com o seu pai. Então, ele tem o dinheiro próprio. Mas ele é aquele tio rico que tem Ferrari e mulherado? Ou ele é aquele tio encostado que dorme no sofá? Não, ele é aquele tio rico que tem Ferrari. Então ele é um tio legal, ele é um tio interessante. Ele é um tio muito interessante. Ele é um tio do bem, ele não é um tio tarado. Não. Entendi. Não, ele é um tio do bem. Ele tá sempre antenado no que acontece, ele é do futuro. Ele protege todo mundo. É muito interessante trabalhar lá. Entendi. Muito bem. Alguma outra
encaixe sobre Não. esse tema que você acha interessante? Olha, o que eu sugiro a todos os ouvintes é que, de fato, conheçam o Ministério Público. Em todos os estados tem. Quase todas as cidades, né? Porque é uma divisão geográfica pelo Brasil. Mas vale a pena vocês conhecerem o que, de fato, o trabalho dele é feito. Porque é um trabalho para a sociedade. Ele tá ali para receber a sua denúncia. Ele é aquela pessoa que chega para trabalhar, abre o jornal e vê o que tá acontecendo. Aí ele vê uma notícia lá. Por exemplo, aquela recentemente do médium. Opa, aconteceu isso? Vamos investigar. Ele é esse cara. Então, esse cara antenado, esse cara que tá aí pra ajudar a sociedade. Vale a pena ir até lá, entrar, falar: eu queria conhecer como que é o trabalho de vocês, ou assistir uma palestra, enfim. Então, acesse. Então, por exemplo, se a árvore do vizinho está me incomodando, tá caindo galhos na minha garagem, eu posso acionar o Ministério Público para resolver isso? Então, na questão de vizinhança, quando é uma questão muito entre você e o seu vizinho… eu tô colocando um caso bem pequenininho ali. Bem pequenininho. Nessa questão, ele não pode atingir. Ele geralmente não trabalha. Sim. Mas ele vai receber sua denúncia, ele pode te orientar, ele pode entender se é um problema que afeta só você ou se afeta a rua inteira. Tá? Porque há uma diferença. Ele cuida daquilo que é social. Ou seja, aquilo que não pode afetar, às vezes, uma pessoa só, essa questão ambiental. Mas pode afetar todo mundo. Por exemplo, o barulho de uma balada, né? É isso. Eu moro do lado de uma balada, o barulho me incomoda. Exatamente. São casos que você pode levar para o Ministério Público, pode comunicar o que está acontecendo lá na promotoria e ele vai investigar. Ele vai chamar o dono da balada, vai lá levar um medidor de decibéis, enfim, para fazer o trabalho para acabar com esse tipo de poluição. Entendi. Tem um vazamento de água num cano estourado na rua. Posso acionar o Ministério Público? Pode, a gente pode tentar entender o que está acontecendo. Ele vai querer saber o que está acontecendo, né? É uma falha do governo, lá da Sabesp, da empresa que faz o saneamento. É um dano para aquela água, é um recurso natural e está gerando, né, um desequilíbrio. Ou não, é algo pontual. Então, vale a pena… A regra geral é mais ou menos nessa. Você tem dúvida? Você não sabe o que está acontecendo? Vai lá e fala com ele. Manda um e-mail. Então, assim, a pergunta, qualquer problema, eu meio que posso entrar em contato que Pode. Não necessariamente eles vão resolver, mas eles vão saber me encaminhar. Exatamente. Entendi. Vão te encaminhar muito bem ou vão resolver muito bem. Agora, quando é caso de políticos grandes, quem que abre uma denúncia? Quem que vai atrás disso? Então, é o Ministério Público também. Então, mas é eles que lêem a notícia e falam: tal político está sendo investigado. Vamos investigar? Ou algum outro político vai lá pro Ministério Público e fala: meu colega de trabalho lá está roubando, investiguem ele. Tipo assim, ele recebe uma denúncia direta ou ele meio que pega os fatos que estão rolando aí na internet, nos jornais e vai atrás? Tudo. Então, ele recebe a comunicação, por exemplo, de um juiz, né? Que imagina uma audiência, um juiz que percebeu ali que uma testemunha está mentindo. O juiz já comunica diretamente ao Ministério Público. Então ele vai lá e receber, vamos dizer, uma cartinha do juiz. Investiga aqui. Ou ele pode receber da polícia. Ou ele pode, né, para dar mudamento, enfim, avaliar. Ou ele pode receber do jornal. Aí a capa do UOL ele foi lá e viu e começa a investigar. Então não tem um só canal. Todos os canais levam ao trabalho dele. Entendi. Muito obrigado, doutora Juliana, por esclarecer essas dúvidas. Fico extremamente lisonjeado por você ter sanado essas dúvidas aqui da gente. É uma dúvida, é uma coisa que eu sempre tive dúvida mesmo do Ministério Público, porque a gente sempre vê notícia de, tipo, o Ministério Público fez isso. Eu sempre vejo que são coisas boas. Ele nunca está envolvido em corrupção, nada. Ele é o cara que realmente fiscaliza, mas eu sempre tive a dúvida, tipo, fiscaliza como? Então, agora minhas dúvidas já foram sanadas. Ele é o cara. Que bom que eu sanei suas dúvidas. Mas olha, perdão se eu falei alguma coisa que não é exatamente o mais atual. Vão lá, avaliem a lei, como é que tá, avaliem a lei do seu estado e acessem, conheçam o Ministério Público. Mas já deu pra entender mais ou menos. Obrigado, viu, doutora? Estamos aqui. Quando você precisar, você me chama. Beleza, então, doutora. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde. Vamos seguindo aqui na nossa programação.